Olá pessoal, na aula de hoje iremos ver o tema barragem e rejeito. Barragem e rejeito, né? Antes da gente falar um pouquinho, a gente tem que entender o que é o rejeito. O rejeito são resíduos resultantes do beneficiamento de minério, geralmente de granometria fina. Por que granometria fina? Porque ele passou por várias etapas de diminuição. A disposição mais comum dos rejeitos a céu aberto, ela se dá via barragem, a exemplo da imagem aqui ao fundo. Então, a gente tem uma barragem, onde que essa estrutura aqui representa o corpo da barragem, ou isso é, o dique de barramento. Mais para frente, irei detalhar sobre a estrutura de barragem. As barragens de rejeito apresentam algumas particularidades em relação às convencionais. A principal dela está relacionada que ela é constituída de material sólido e semissólido e tem alteamentos ao longo dos anos. O que seriam alteamentos, né? Você aumenta a estrutura de barramento ao longo dos anos. Diferente das barragens aí convencionais, por exemplo, uma barragem hidrelétrica, ela é toda de concreto, você faz ela num determinado tamanho, dificilmente você realiza aí alteamentos. Vamos por algumas definições. A norma, né, que trata sobre a elaboração e apresentação de barragem de rejeito, ela é a norma 130138. Que também fala um pouquinho da contenção, né, e reservação de água. Você tem também as NRM, que fala sobre a disposição de estéreo, rejeito e produtos. Então, é um pouco mais generalista aí. Vamos ver alguns itens que contém na norma. Na norma, é uma norma bem tranquila, ela está disponível para vocês na plataforma. E aqui eu vou mostrar para vocês. O primeiro é algumas informações aí de conceitos de definições. A exemplo, o que é o rejeito? Rejeito, como já falei, é todo material descartado durante o processo de beneficiamento de minério. A disposição do rejeito. Então, a disposição do rejeito ela tem que ser feita de forma planejada e organizada. Então, quando você planejou a sua mina lá, quanto que você vai produzir? Então, você já tem uma ideia de quanto de rejeito você vai produzir. Também, você tem a ideia da produção, né, do concentrado, por exemplo, de um minério, e você tem a produção de rejeito. Então, você vai disponibilizar, vai planejar uma área para destinar esse rejeito. Essa área, ela geralmente é uma estrutura, precisa de uma estrutura, né, de contenção, que é a barragem de rejeito. Então, ela serve também para reduzir, né, o risco de contaminação ambiental. Por quê? Esse rejeito, se você colocar de forma desorganizada no meio ambiente, ele pode vir a gerar um determinado risco ambiental. Então a barragem ela também serve no sentido também de proteção ambiental. Claro, quando acontece uma ruptura, então essa ruptura pode vir a prejudicar no meio ambiente, mas em situações normais ela também atua na proteção, a limpeza, porque a água que fica na barragem, parte da água é reutilizada no processo, parte da água é limpa, né, ali e destinada ao meio ambiente novamente. Então, o que é sedimento? Todo e qualquer particulado sólido gerado por erosão e carreamento superficialmente pela água. Então, o sedimento, ele muitas vezes ele é levado e carreado, né, para o fundo da barragem. Então, quando você tem uma região em volta da barragem que não tem vegetação, quando tem uma chuva forte, pode ser que esses sedimentos também vão para a barragem, ficando ali acumulando junto com o rejeito. As barragens de mineração, barragens ou barramentos, diques, reservatório, então esses nomes vocês podem encontrar aí. Associados às atividades desenvolvidas com base no direito minerário, utilizando para fins de contenção. Então, qual que é a finalidade da barragem? Primeira, contenção do resíduo proveniente do beneficiamento, contenção do rejeito. E a reaproveitamento da água. Essa água, para ser reaproveitada, ela é destinada na barragem, ela decanta, então a decantação do rejeito de mineração e dos sedimentos, você tem a reutilização da água. Com a captação, né, logo seguida a captação, compreendendo toda a estrutura aí de barragem de mineração. O que seria um alteamento? Como eu falei,
você tem a estrutura, o dique, depois eu vou mostrar ali, de barragem, e aí esse dique, a partir dele você realiza alteamentos. Existem 3 formas, vamos comentar também na frente, que é o alteamento, a montante, a jusante e a linha de centro. Então, alteamento, quaisquer incremento, aumento da altura do maciço. Então, vamos aumentar o quanto você aumenta a partir de um maciço inicial existente. Isso tudo tem que ser projetado, né, construído de forma organizada. Para que serve? Para aumentar a capacidade da barragem, né? Elevar a lâmina d'água, aumentar a capacidade de reservação de água, aumentar a capacidade de absorção, amortecimento de cheias em períodos muito chuvosos. Então, ele tem várias finalidades aí e é totalmente necessário que você realize ao longo dos anos, porque uma barragem é muito custoso para a empresa. Então, a empresa tem que fazer a barragem, né, ali que vai atender a demanda por um determinado período. A partir desse período, começar a realizar alteamentos. Vamos para mais umas definições aqui. Barragem para disposição de rejeito. Então, estruturas utilizadas para reter de forma planejada, projetada, controlada os volumes de rejeito advindo do processamento mineral, do beneficiamento mineral. Barragem construída com rejeito. Então, barragem formada com rejeito que possuem características geotécnicas que permitem que sejam utilizados para a construção e alteamento da estrutura principal. Então, existe algumas formas de alteamento que se utiliza o próprio rejeito. Tem empresas que utilizam, por exemplo, o estéreo proveniente da lavra. Métodos para alteamento de barragem. Alteamento de barragem a partir do eixo. Então, você tem a partir do eixo principal existente, todos os alteamentos partem dali, podendo ser projetados e construídos por meio de 3 formas. Como eu falei, alteamento a jusante, linha de centro e montante.